Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente é familiar para você ou para alguém que você conhece. Sabe aquela síndrome de domingo? Aquela angústia que bate quando a gente, no finalzinho da tarde, lembra que segunda-feira é dia de trabalhar. Quando você ouve a vinheta do Fantástico e lembra que aquele trabalho, que já foi motivo de orgulho, acabou se tornando uma fonte de angústia, de exaustão. Confessa. Você já parou alguma vez para até desejar ficar doente só para ter um argumento para faltar ao trabalho e descansar? Pois bem, se você respondeu sim a essas perguntas, é possível que o que você está vivendo não seja um simples cansaço do dia a dia. Pode ser que você esteja sofrendo com uma síndrome ocupacional conhecida como burnout, que é cada vez mais comum. Para você ter uma ideia, dados da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Previdência mostram que o Brasil é um dos países com maior incidência de burnout no mundo. É isso mesmo. E apesar de ser uma síndrome ocupacional, ou seja, que está diretamente ligada ao trabalho, muito pouco se fala sobre quais são os mecanismos que adoecem os profissionais. Seriam as metas inalcançáveis? Seriam os gestores tóxicos? Ou talvez até a romantização do cansaço como um troféu? Aquela coisa do trabalhe enquanto eles dormem, só que a vida inteira? Ou será que tudo isso é coisa da sua cabeça? Bem, eu sou a doutora Márcia Tavares, especialista em longevidade produtiva, e esse episódio é um verdadeiro convite a gente olhar para dentro de nós como indivíduos e também para dentro das empresas e talvez parar de fingir que está tudo bem quando claramente não tem nada bem. E para abrir a caixa preta do burnout, a gente vai contar hoje com 3 visões que raramente se sentam à mesma mesa para falar sobre esse assunto, e isso é um grande privilégio, né? Eu vou receber hoje, aqui do meu lado, o Dr. Dari Leitão, que é médico psiquiatra e vai ajudar a gente a entender o que acontece na mente e no corpo quando a gente passa por um colapso causado pelo burnout. Dr. Dario, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite, Márcia. Muito prazer. Teremos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas para tirar com você. Do outro lado, a gente tem a visão da Andréa Krug, que é consultora, especialista em desenvolvimento e cultura organizacional, e ela vai ajudar a gente a entender o que acontece nos bastidores das políticas de saúde das empresas. Então, Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer enorme ajudar a desatar alguns nós que a gente vai ter aí hoje, essa oportunidade. Haja nós! Haja. E no centro dessa dor, a gente recebe também a Luciana Andrade, que é gestora de projetos e formada em administração e marketing, com a carreira no auge, sofreu um burnout que foi devastador, né, Luciana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sim, eu passei por essa situação já faz um tempinho. A gente vai ter a oportunidade aqui de falar mais sobre isso. Agradeço o convite por estar aqui. Obrigada a todos vocês. Sabem que hoje a missão, né, são 3 visões aqui que normalmente não sentam para discutir ou pelo menos não saem ilesas dessa conversa, né? Então, assim, eu acho que reflexões, sem dúvida, nós vamos ter. Conflitos, talvez, alguns, quem sabe, mas necessários, e caminhos possíveis, com certeza, né? Esse é o episódio para a gente, como eu disse, realmente mergulhar a fundo e trazer à tona coisas que são muito pouco faladas. Estão prontos? Bora lá. Vamos começar? Vamos começar com você, Dario. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o que acontece no corpo e no cérebro quando uma pessoa sofre um burnout? Olha, para a gente entender o burnout, a gente precisa entender um pouco o mecanismo do estresse. Porque o burnout, a gente pode chamá-lo de uma síndrome de estresse crônico laboral. Então, é preciso entender como funciona o mecanismo do estresse. Primeiro, agudo, que é o estresse normal que a gente enfrenta no dia a dia, e como é que esse estresse, quando ele não passa,
transforma-se num estresse crônico, como é que ele é adoecedor. É a partir daí que a gente consegue compreender a dinâmica neurobiológica do burnout. Bom, isso pode ser compreendido de uma forma um tanto quanto superficial, mas tem uma profundidade que não, assim, tem muitos detalhes em relação a isso. Por exemplo, começar, acho que para o entendimento, assim, começar explicando o que é o estresse. O estresse é qualquer processo desadaptativo. Então, por exemplo, eu estou querendo sair para algum lugar, eu e a minha família, mas o pessoal lá de casa não está pronto ainda, né? E eu já estou pronto, sentado no sofá, minha esposa está lá, terminando de se arrumar, as crianças estão bagunçadas e tal, e eu tenho hora, aí eu começo a ficar meio tenso, meio preocupado, meio tipo assim, vambora, gente, né? Eu estou estressado. Mas por que eu estou estressado? Repara, se a gente consegue compreender isso como uma desadaptação, quer dizer, eu acho que eu não tinha que estar ali, eu acho que eu já tinha que ter saído, entende? Então eu não estou adaptado ao ambiente onde eu estou, sabe? Então isso é uma compreensão do que é um estresse agudo. O estresse, ele funciona a partir de um mecanismo cerebral chamado eixo HPA, que é o eixo do cortisol, né? Que é o hormônio que é chamado hormônio do estresse. Qualquer processo que o corpo precisa se adaptar, o cortisol aumenta um pouquinho. Por exemplo, a gente está dormindo e escuta, entre aspas, o despertador. Para a gente conseguir acordar, o cortisol precisa subir. Quer dizer, estamos desadaptados, estamos dormindo quando deveríamos estar acordados. Entende? Então, é assim que funciona o estresse. Sempre que há um ambiente onde a gente não está adaptado, o hormônio do cortisol sobe. O problema é que a gente foi feito para se adaptar, né? Então o hormônio do cortisol sobe, a gente resolve a situação e ele baixa novamente. Se estamos numa circunstância, por exemplo, num tipo de trabalho que de alguma forma a gente não está adaptado, seja porque as demandas são altas, seja porque a gente não tem os mecanismos de enfrentamento necessários, seja porque existe uma liderança abusiva, vamos colocar assim, né? Pelo motivo que for, a gente não consegue se desvencilhar dessa situação que é estressante, que é desadaptativa. Então, a gente está sempre estressado, está sempre com o cortisol elevado. Quando o cortisol fica elevado cronicamente, a gente tem uma série de problemas que acontecem no cérebro, que acontecem no corpo. E, enfim, a partir daí tem uma complexidade maior, mas esse é o mecanismo, né, básico de desenvolvimento do burnout. Entendi. E aí, Lu, você que é aqui o nosso exemplo vivo, né? Reparem que ela tá linda, maravilhosa. Então existe uma luz no fim do túnel que ela vai contar daqui a pouquinho. Mas eu queria te perguntar, lá atrás, né, você, a Luciana de hoje, olhando para trás, tem algum sinal que você não tenha reconhecido na época, mas que, olhando para trás, hoje você saberia que é um alerta vermelho para o processo que você vivenciou? Sim, alguns sinais. E, na verdade, são sinais um pouco confusos, porque eu vivia cansada, mas eu tinha uma carga de trabalho desumana. Eu trabalhava entre 10 e 12 horas por dia. Então, teoricamente, eu achava que era normal estar cansada diante de tantas horas de trabalho. Eu vivia num ambiente de trabalho também bastante tóxico, que me consumia bastante emocionalmente, mentalmente. Eu tinha um trabalho desafiador. Então, eu acho que eu fui adoecendo aos poucos, até que esse cansaço, que em teoria era normal, foi ficando muito além do esperado, a ponto de eu, fim de semana, eu não queria fazer nada, as coisas foram perdendo um pouco o brilho. Eu acho que esse é um grande sinal, quando eu me vi não querendo mais fazer, até fora mesmo do ambiente de trabalho, coisas que eu gostava de fazer e que me faziam muito felizes, por estar cansada ou por estar sempre num tempo que não o agora. Eu estava sempre antecipando as entregas que eu tinha que fazer. A síndrome do fantástico, com certeza, eu vivi muitas vezes. Também muitos finais de semana trabalhando. Então, eu acho que esse seria seria isso que eu prestaria mais atenção. Esse cansaço que não era normal. Não passava nunca. Eu podia dormir um dia inteiro, 24 horas, o cansaço continuava ali.
e parar também de gostar de fazer as coisas que me faziam bem. Eu acho que isso, sem dúvida, seria um sinal de alerta ali. Com certeza. André, eu quero te fazer uma pergunta, mas tem um dado aqui que é um dado do INSS, que fala que mais de 470 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais em 2024, ou seja, um dado recente, incluindo cerca de 4 mil licenças que foram atribuídas ao burnout. Então, a gente tem aqui a visão médica, a gente tem a visão da paciente, mas dentro da empresa, qual área profissional é responsável por tratar desse assunto? É a área do RH. E aí, diga-se de passagem, eu antes de ser consultora por mais de 30 anos, eu fui uma executiva de RH de grandes organizações. Então, o dono dessa encrenca na organização é o RH. É ele que aí vai depender do porte da empresa, de legislação, de uma série de coisas. Ele pode ser menos ou mais completo, incluindo figuras como médico do trabalho, enfermeiro e todo esse staff, justamente para dar conta disso no dia a dia. São mais de 400 mil, são 67% de aumento de 23 para 24, e desses mais de 400 mil, pelo menos metade são afastamentos não por burnout, mas por outras coisas que a gente também sonega no dia a dia, que é a questão da depressão e a questão da ansiedade. As pessoas também têm picos de ansiedade no meio do trabalho. Isso também é uma coisa que tem acontecido. E esse não é um lugar que está preparado para isso. O mundo do trabalho, eu gosto até de brincar com isso. As pessoas aprenderam, né, principalmente as mais vintage, digamos assim, como eu, que quando entra na catraca, tem uma espécie de máquina de descontaminação do meio ambiente, que agora eu entrei, eu sou profissional. Eu brinco até, né, eu não tenho esse conhecimento todo, eu brinco, olha, tem um estudo de Harvard fantástico. Se você ainda não viu, veja divertidamente, porque aqui dentro tem inveja, tem raiva, tem tristeza, tem tudo, né? Então você é humano, amigo. Então vamos falar sobre humanidade. Só que essa é uma conversa que está tendo de uns tempos para cá. Isso não era uma conversa que você via 10 anos atrás na situação que ela passou. Então, isso é algo que a gente teve que trazer para o jogo, porque o negócio não estava funcionando mais, né? Vai sair na hora, o que é? Está desmotivado? Era brincadeira. Essa história, graças a Deus, virou assédio, algumas medidas foram tomadas na organização e agora a gente está depurando um pouco mais esse diamante dentro desse mundo corporativo, sabendo que ainda tem muito o que fazer, tá? Não tenho dúvidas. E você trouxe uma coisa importante que também conecta com a fala da Luciana e que eu vou transformar em pergunta para você, é claro. Porque tem aí uma questão que são diferentes tipos de doenças mentais, de transtornos que a pessoa pode ter, né? Então, os afastamentos, eles podem acontecer por burnout, sim, você já explicou pra gente o que significa, mas como diferenciar o burnout da depressão, da ansiedade, de outras coisas que estão girando ali no entorno e talvez uma acabe puxando a outra, né? Assim, seu trabalho deve ser bem complicado, né? Já entender a mente humana já não é fácil. Entender essas nuances ainda, conta os segredos pra gente. Não, primeiro, veja, sem dúvida, a manifestação do burnout ela pode ser muito heterogênea, né? Então, a pessoa que está sofrendo, o trabalhador que está sofrendo de burnout, ele pode, enfim, ter irritabilidade, cansaço, intolerância, um desgaste nas relações sociais, ter conflitos em casa, uma perda de prazer, um cansaço excessivo, enfim, tem uma série de sintomas que podem aparecer. Agora, perdão, como diferenciar, né? Eu gostei muito do que a Luciana falou, porque a principal coisa que a gente precisa observar, né, a primeira coisa que a gente precisa observar é a presença de uma exaustão física e emocional relacionada ao trabalho. Tá? Então, existe uma tríade que é importante a gente investigar nessa história, que é a exaustão física e emocional, um cansaço físico e um cansaço mental, né? Uma dificuldade mesmo de engajar o pensamento na resolução de problema, na criatividade, na avaliação complexa, enfim, de determinadas situações, uma dificuldade mesmo, assim, de pensar nesse sentido. É uma exaustão emocional, né? Você não, enfim,
tudo que você quer é isso, ficar quietinho no final de semana. É como se um grande tempo de recuperação ainda assim não fosse suficiente, né? Essa exaustão física, mental e emocional, ela precisa estar presente, tá? Além dela, uma coisa que a gente chama de despersonalização, que é, digamos, um certo afastamento emocional do trabalho em si, né? Quer dizer, então, certas coisas que te irritavam, porque, nossa, né, é muito difícil trabalhar com esse cara, já tem um certo afastamento, já tem uma certa indiferença, uma certa... Também, é porque isso vem atrás de uma certa sensação de ineficácia, de desesperança, né? Eu já não estou conseguindo fazer as coisas funcionarem, né? Então, existe um pouco desse afastamento, que é essa despersonalização, um pouco mais de trato com indiferença, sabe? E a perda de realização profissional. É a tríade da síndrome de burnout, né? É preciso estar presente isso daí. E na investigação, sim, é um desafio dentro do consultório médico, mas na investigação a gente precisa de alguma forma compreender se esses sintomas eles estão ligados de fato ao trabalho, ao ambiente do trabalho, às relações interpessoais do trabalho. Porque é claro, você está cansada, você quer descansar, você vai se isolar também fora do trabalho, né? Então, você está sem paciência com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, e eles não têm nada a ver com o trabalho, vamos botar assim. Mas a tua exaustão também dificulta a tua interação com as pessoas que não estão no trabalho. Então, isso acaba se tornando um desafio, porque, enfim, não, mas quando eu saio do trabalho eu continuo mal. Então será que tem uma íntima relação com o trabalho? Não, assim, pode ter, e ainda assim ter consequências fora do trabalho, né? Então eu entendi um pouco foi o que aconteceu contigo, né, Luciana? Assim, na verdade, o que aconteceu num primeiro momento, eu lembro de sentir muita culpa justamente por isso, porque o cansaço mental, emocional e físico mesmo, eu já não conseguia mais performar como eu sempre performava no trabalho, e isso foi num primeiro momento. E aí, num segundo momento, aconteceu justamente isso. Eu meio que joguei a toalha. É isso mesmo, eu já não sou tão competente e estou precisando descansar. É meio que eu não conseguia mais remar contra a correnteza. E isso respinga na vida pessoal. Primeiro que eu tinha um ritmo de trabalho insano, a ponto de, às vezes, trabalhar fim de semana, feriado, sem folga, sem nada. Isso, por si só, já prejudicava a minha vida pessoal, e depois esse cansaço extremo, no tempo que eu não tinha que estar em frente ao notebook trabalhando, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar quieta. E eu lembro até de excesso de pessoas falando, barulho, já começava também a me irritar, a ter essa necessidade de isolamento. E eu lembro bem, assim, de ir muitas vezes para o trabalho chorando. E justamente sobre isso, há 10 anos atrás, não se falava, não se tinha tanta clareza. Eu chorava no carro, chegava, passava um corretivo para poder entrar, e ali eu tinha que ser a gestora de projetos. E juntando com um ambiente exatamente tóxico que você não tinha espaço. Eu lembro que eu tive que me afastar e eu não tive muito suporte de RH na época. Então, assim, pelo contrário, eu tive vergonha de falar que eu tinha que me afastar, sabe? Essa é uma grande questão. A doença física, você vê o sintoma. A doença mental, dentro do mundo corporativo, você não vê. E, como foi dito aqui, ela é de uma complexidade absurda. Tem coisa que está diretamente relacionada às vezes, a relação dela com o gestor dela. Tem coisas que não tem nada a ver. A dívida que a pessoa tem do lado de fora, é um parente doente, e que um mundo resvala no outro e o outro resvala em um. Porque está tudo ligado, a gente é um só. As coisas não saem de dentro da gente só porque a gente chegou no ambiente de trabalho ou porque a gente voltou para ele. Então, quando a gente fala de como lidar com essa situação, a complexidade dela está aí. Tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia
feliz da vida. Eu trabalho assim até hoje com 60 anos de idade. Eu fiz sei lá quantas startups de operação e me dá mais um para fazer, eu vou fazer. Por que é assim com um indivíduo e não é assim com outro indivíduo? Por causa disso, somos indivíduos. Tem muitas variáveis. Muitas também, variáveis. né? E o que é a encrenca do mundo corporativo? Ele não quer individualizar. Sim. Ele não consegue, sei lá, o tamanho da empresa que a gente aqui está falando de grandes corporações, 5, 6, 15 mil pessoas. Eu tenho que olhar o todo. E aí tem a tal da média, que é a grande encrenca, né? O que desvia dessa média que eu começo a olhar. A minha crítica hoje para a minha área, eu sou um pouco ácida até nesse sentido, é isso. O mundo inteiro individualiza, a gente está cheio de tecnologia que ajuda a gente nisso, mas a gente ainda acha que a justiça corporativa é fazer tudo igual para todo mundo. Para mim, não é. Mas, André, essa individualização, do ponto de vista da empresa, em termos assim, de melhora de produtividade, isso de fato traz muitos benefícios para a própria empresa, como resultado, né? Sim, na minha opinião, sim. Tem uma figura que é central, e assim, não conheço a história dela a fundo, mas assim, ao escutar está vindo assim, muito claro para mim que tem uma coisa na relação do líder. Tem, a liderança está ali e ela é esse ponto que tem que estar olhando essas coisas e amarrando. O ambiente tóxico, ele vai muito da falta de capacidade que o líder tem de lidar com essas questões, em comunicar, em alinhar a expectativa, em apoiar, em fazer uma série de comportamentos que são necessários para quê? Para produtividade. Não faz porque é legal, faz porque é isso que gera resultado, mas parece que não entende. Muito pelo contrário, a pressão aumenta e tudo que a gente vê nos dias de hoje é uma pressão crescente no mundo do trabalho, vem uma tecnologia, rompe um padrão, a encrenca tá. O líder também ele não sabe o que fazer e aí não tem. O RH é o primeiro também a não preparar esse líder nesse sentido. Ainda continua pegando o melhor técnico e promovendo a líder. E qual é a encrenca da liderança? Pessoas. Ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado para isso. Né? Ele é bom sabe. tecnicamente. Ele é bom tecnicamente. E aí eu vou fazer o quê? Ele precisa saber gerir pessoas, né? Eu já passei por situação de pegar líder, assim, às vezes em sala de aula, dando aula para liderança, da pessoa levantar a mão na frente de outros 50 líderes, eu explicando sobre o que é a liderança, e a pessoa fala assim, dá para desistir? Aí eu falo assim, gente, qual é a dor desse indivíduo para se expor na frente de 50 colegas e trazer isso? Ele também está pedindo socorro. Ele também não sai de casa, eu vou sair de casa para deixar ela doente. Ele não faz isso, gente, pelo amor de Deus. Ele também é um trabalhador, afinal de contas. Ele também está suscetível a burnout, isso, né? Entendeu? Então, é uma encrenca que gera, na verdade, eu tenho chamado isso de um ciclo de solidão. Uhum. Porque o líder acaba ficando muito sozinho. No meio dessa história toda. E eu acho que tem também uma diferença entre chefe e líder, né? Que é o que eu sempre falava. Existe chefe que não é líder e existe pessoas que não são chefes e que são ótimos líderes. É isso. Nessa época eu tinha um chefe e não líder. E essa minha experiência depois também serviu muito de aprendizado sobre o que eu não queria fazer na minha liderança, né? A gente aprende desse jeito. Exatamente, eu tive que aprender na dor de o que eu faria diferente, como acolher as individualidades, as diferenças, as necessidades, porque cada um tem onde o seu calo aperta. E eu acho isso muito importante. E a cultura organizacional também, né? Na época eu trabalhava numa empresa que a cultura organizacional fomentava isso de trabalhar até adoecer. Então era bem esse discurso. Tá trabalhando só 8 horas por dia? Tá desmotivada? Você vai sair para ir para terapia, tendo entregas a serem feitas? Mimizenta. Essa é uma expressão que eu tenho horror, mas ela foi muito usada no mundo corporativo. Fulano é mimizento, fulano é mimizenta. Isso. E aí, assim, a gente falou aqui de alguns fatores, né, que podem provocar o burnout, sobretudo no ambiente organizacional. Então, a gente trouxe aqui liderança, né, um ponto importante, a cultura da empresa. Tem mais alguma coisa, principalmente você, André, que você queira... Aquela pergunta saia justa, assim, se não fosse para isso, eu nem te convidava.
Tem um fato que eu tenho observado agora, né? O mundo do trabalho está mudando sobremaneira. E ele já vinha com uma mudança, veio a pandemia, rompeu um padrão do que era trabalho, e a gente ainda está tentando entender o que é trabalho. Então você tem a história do todo mundo home office, não, é híbrido, não, volta todo mundo porque não tem produtividade. Eu não sou psiquiatra, mas eu sou psicóloga e ainda me lembro de algumas coisas lá, né? Mas eu acho que não precisa nem de Freud para explicar. Quando a gente se sente inseguro e o ambiente que nos cerca do mundo do trabalho é mais difícil conseguir resultado hoje em dia, a concorrência é maior, a margem de lucro decresceu, os custos aumentam. Então, tem uma pressão no mundo do trabalho muito grande. Se eu me sinto pressionado, e aí vem a meta, vem essa coisa toda, eu fico inseguro. Quando eu fico inseguro, líder que eu estou falando, eu fico mais controlador. Quando eu fico controlador, aí é que eu massacro as pessoas. Porque, não, tem que fazer, sai da frente, deixa que eu faço. Não, eu é que sei fazer, eu sou o técnico, eu fui promovido por conta disso. Então, a gente tem um fenômeno da microgestão acontecendo dentro das empresas. Eu não delego para ela a responsabilidade de um projeto. Eu delego, no máximo, tarefas e fico no calcanhar dela cobrando tarefa por tarefa. Isso é insano para os dois lados. Exatamente. Isso é insano para os dois lados. Então, assim, ou a gente vai ter que aprender, né? Porque isso ainda não parou. A pessoa está discutindo ainda se vai ser home office ou se vai ser híbrido ou presencial. A discussão é quantos robôs você vai ter na sua equipe, que tomada de decisão você vai dar para o robô, que tomada de decisão você vai dar para o humano. Essa é a discussão, que daqui a 3 anos todo líder vai estar com seu robozinho para chamar de seu. E não sabe nem lidar com gente, como é que ele vai fazer isso? E a gente não está conseguindo andar no mesmo ritmo que a velocidade das mudanças está vindo. Está difícil fazer a tal da adaptação. O estresse está grande. Então, é fato, a realidade a gente não vai mudar. O Vale do Silício e a China não vão parar de produzir novidades só porque as pessoas estão adoecendo. Mas aí eu acho que tem que ter a consciência de cada um também de dizer assim, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. Porque não dá. E aí, no mundo dos adultos, cada um também é responsável pelas suas escolhas. E as escolhas trazem consequências, né? Então, eu não tenho escolha, eu tenho que trabalhar, eu preciso do dinheiro, eu também preciso, né? Eu brinco, né? Tentei várias vezes, né? Casando, filha de pai, não deu de jeito nenhum, então quem paga minhas contas sou eu também trabalho. Mas eu posso escolher aonde eu vou trabalhar. Eu tenho que abrir mão, talvez, de algumas coisas. Eu hoje moro em São Paulo, eu não moro mais nessa minha cidade que é maravilhosa. São escolhas que a gente faz, trazem consequências. Será que a gente está afim de assumir esse protagonismo ou a gente está afim de apontar dedo e arrumar culpado? Então, essa também é uma pergunta muito que eu faço para as pessoas. Os ambientes da organização estão bastante tóxicos, eu super concordo. Ela fala que chega a me doer na alma. Tô sentindo aqui, eu fico arrepiada. Mas, assim, também as pessoas também têm que fazer escolhas diferentes das que elas estão fazendo. Elas estão aceitando muito isso. Eu penso sobre isso, eu tive esse episódio há 10 anos atrás, né? Então, eu penso que eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e a maturidade traz segurança, e com certeza eu teria colocado muito antes alguns limites que lá naquela época eu não coloquei. Limites saudáveis, mas que quando você é jovem, está no início de carreira, ou você é muito ambicioso, quer crescer rápido, você vai se atropelando também, né? Sobre... Os próprios limites não ficam claros para a gente. Não ficam, exatamente. E também numa cultura organizacional de é mimizenta, então você vai passando por cima de si quando você já teria que ter levantado a mão e falar, E a verdade também, eu acho que é assim, por exemplo, não só para quem está nas organizações, mas também para quem é empreendedor ou empreendedor, né? Em muitos casos, vão ter períodos da sua vida em que você vai ter que dar aquela força a mais, porque você tem um objetivo específico e uma meta para alcançar. Agora, a questão é que não pode ser a vida inteira, porque senão essa vida inteira nem vai ser tão longa assim, né? E aí já conecta com um assunto que é prevenção. Pergunta para você, Dario, tem como prevenir o burnout? Bom, sim, mas... Adoro essas perguntas. Veja bem. Não, mas olha, vamos pensar assim. Primeiro, do ponto de vista organizacional, vamos pensar do lado de lá.
é claro, né? A André está falando aqui sobre assim, como é que o RH pode, vamos dizer, criar culturas específicas de conseguir compreender melhor as situações dos trabalhadores, porque existem certos fatores de risco para o desenvolvimento do burnout. Então, se a gente consegue minimizar esses fatores de risco, então a gente vai, de alguma forma, construir alguma prevenção, né? E os fatores de risco, eles têm relação com o trabalho e têm relação com a pessoa que trabalha, vamos botar assim. Então fatores de risco relacionados ao trabalho. Altas demandas, poucos recursos para resolver os problemas, carga horária excessiva, que mais? Na engenharia a gente fala muito do trabalho do trabalho sem sentido, né? Quando o indivíduo trabalha e não percebe o sentido, não tem lógica aquilo, né? Para ele. Uma maior participação nas tomadas de decisão é um fator de proteção, quer dizer, você sabe o que está fazendo, né? Um grande fator de proteção bom, aí tem relação com a pessoa que trabalha, né? É a pessoa tomar o objeto do trabalho de forma mais pessoal. Porque é super possível você ir para o seu trabalho, fazer suas coisas, mas não estar pessoalmente engajado naquilo. O que você faz? Eu aperto esses botões aqui. Isso é uma forma de trabalhar, né? Então, sei lá, a gente vai ser atendido no McDonald's, né? E perguntar para o caixa do McDonald's: olha, você faz o quê? Eu aperto esses botões aqui e sai um papel e eu entrego para ele e ganho um dinheiro. Eu recebo um dinheiro e boto no caixa. Tá, isso é o que ele faz. De fato, é o que ele faz, né? Aí você pode perguntar para um outro trabalhador, né? O que você faz aqui? Não, veja bem, eu recebo o atendimento, eu atendo a pessoa que vem aqui e eu recebo o pedido dela e anoto aqui e ela paga. Tá. Uma terceira pessoa a gente pode chegar e perguntar: o que você faz aqui? Eu ajudo as pessoas a matarem a fome com uma experiência aqui de um fast food e tal, quer dizer, são formas diferentes de observar o mesmo trabalho. Então, esse engajamento mais pessoal no trabalho, por exemplo, é um fator de proteção. Quer dizer, eu misturei as coisas aqui, mas existem fatores de proteção, risco e proteção, que tem relação com o trabalho, e fatores de risco e proteção que tem relação com a pessoa que trabalha, né? Então, são duas frentes que precisam ser, encaradas, né? Então, eu até... Fala aí, né, André, assim, cara, como é que o RH pode enfrentar isso para minimizar esses fatores de risco, né? Eu acho que... eu tenho umas coisas na cabeça, mas... Vou aproveitar e puxar já a NR1. Né? Eu ia falar dela. Já ia adivinhar. Porque ele já levantou a bola aqui e a gente sabe que muitas organizações, se eu não me engano, eu tenho até esse número aqui, mas eu acho que 9 em cada 10 empresas adotam iniciativas para cuidar da saúde do trabalhador, enfim. Mas não é suficiente, como a gente está vendo. Agora... é lei cuidar da saúde mental e a NR1 surgiu para isso. Mas explica um pouquinho, assim, eu sei que é uma coisa robusta, mas explica pra gente como é que funciona. Ser bem didática, né? Ela, na realidade, já existia. Ela ganha força agora no sentido de que ela passa a punir a empresa que não está conforme. Não é que é uma coisa nova, é que o que veio para o jogo é a punição, né? Então, ela prevê que as organizações têm que mapear justamente isso que ele estava falando, os fatores de risco psicossociais. Ela tem que mensurar isso. Então, é como se eu tivesse que mensurar se a Lu vai ficar doente ou não. Eu tenho que ter isso mensurado. Isso tem que ser integrado no meu plano. Por exemplo, se eu sou uma indústria farmoquímica que tem lá o meu mapa de risco, né? Isso tem que estar junto como um plano, tanto do EPI que usa para mexer em alguma coisa, mas também o que eu estou fazendo para poder prevenir a saúde e aumentar a saúde do colaborador. Então, é isso que veio para o jogo. Eu tenho que mapear, eu tenho que medir e eu tenho que mostrar a efetividade de ação. Muitas organizações, elas já estão trazendo, sim... agora, sim, esse número, para mim, ele é muito mascarado de grandes empresas.
né? E a maioria dos empregadores brasileiros são pequenas e médias empresas. Então, a gente também tem que fazer esse recorte, né? Texto tem contexto. Elas fazem, mas o que elas estão fazendo? Elas pegam essas plataformas hoje que você tem de benefício flexível, que no meio dessa plataforma tem uma terapia, e ela bota para as pessoas e ela acha que resolveu. De novo, eu vou ser ácida, eu vou ser cancelada, mas assim, bora lá, né? Estamos juntas. Estamos juntas. A área de RH, ela não está sendo estratégica quando ela tá vendo isso, porque ela tem uma oportunidade de realmente mapear o que é, de fato, o fator psicossocial que está influenciando aqui. Aonde é que eu vou atuar? O que vale para dentro do mundo organizacional, o que vale para Chico não vale para Francisco, e às vezes o que vale para Francisco de manhã não vale para Francisco de tarde. Eu posso estar com um problema porque eu estou endividado. É aquilo que eu já até falei. Ela não, ela estava com problema na relação tóxica que ela tinha com o líder deles. E o que eles fazem? Joga tudo para todo mundo, porque assim, quando vier a fiscalização, eu estou conforme. Existem as medidas preventivas, por isso que esse número sobe. Agora, as pessoas se esquecem do seguinte, né? No país que a gente vive, custo de pessoal ou vai ser o primeiro ou vai ser o segundo na linha de custo de organização. E quando você vai dentro do custo de pessoal, saúde não tem preço, mas ela tem um custo que pesa no bolso da empresa. E a empresa não está vendo isso, porque ela não está sabendo mapear. Você pega qualquer grande Big Four dessas da vida, ela faz as contas de quanto custa, por exemplo, um turnover. Ele custa, em média, 4 vezes o salário que a pessoa ganha. Um afastamento de burnout hoje é média de 3 a 6 meses de afastamento do indivíduo ocupando vaga e verba. Não tem essa que o INSS está lá pagando a conta, mas e quem está lá substituindo essa pessoa? Isso está custando. Então, um investimento opinião, que vale a pena, né? Vai ter que acordar. E para além disso, tem todos os outros riscos que são derivados, né? Uma pessoa que ainda não foi diagnosticada e afastada por burnout, está atuando dentro da empresa, dependendo da área de operação, ela pode provocar um acidente. Eu já vi isso que acontecer. Pode ser fatal, inclusive, para ela ou para alguém do time. E isso é horrível. Tem uma outra coisa que é exatamente em cima do que ele falou, que é o propósito. As pessoas não estão conectadas com o propósito daquilo que elas fazem. Consequentemente, você tem um custo dentro das organizações do desengajamento, que é uma coisa absurda. A Gallup mediu isso, se eu não estou enganada, no ano de 2023 no mundo, foi da ordem de 9 trilhões de dólares. Não é dinheiro de pinga, é aquele Walking Dead organizacional, é a pessoa que está sentada ali, doida para ir embora, contando a hora, apertando o botão. Isso custa demais. A questão não é ter que perder a mentalidade do comando e controle. Olha aí o que a gente tem visto aí, volta, demite 1000, né? Tá cheio de organização fazendo essa bobagem. E isso está resolvendo o problema? Não está. Muito trabalho para fazer. Vem cá, eu senti que eu não respondi tua pergunta, eu passei a bola para ela, mas a gente falou assim, ok, beleza, o que a empresa pode e deve fazer? Legal. Tá, mas vamos pensar assim, tá, então a empresa é interessada nisso, lógico, né? Deveria, tem custo. Exato, porque tem custo e tal, mas a pessoa que trabalha, claro, ela não quer ficar doente, né? Então, ela também é uma parte interessada nessa história, né? Então, como é que ela pode se defender disso, né? Bom, primeiro, o que está envolvido individualmente, né, no processo da síndrome de burnout? Né? Primeiro, um pouco a forma como a pessoa funciona. Por exemplo, pessoas mais controladoras, você falou isso aqui, pessoas mais controladoras, pessoas mais pessimistas, pessoas com ferramentas de enfrentamento deficientes. O que é isso que eu quero dizer? Por exemplo, uma imaturidade. Né? Você não se deu conta muito bem dos teus limites. Né? Você não se dá conta de que ultrapassar certas barreiras pessoais vai proporcionar um adoecimento. Né? Tem uma frase bobinha, mas é interessante. Né? Se você não escolhe um dia para descansar, o teu corpo vai escolher por você. Sabe? Então, por exemplo, uma carga horária excessiva, e é claro que essa coisa se mistura, porque você quer trabalhar, você está cansada, mas o ambiente do trabalho, ele te estimula a sobrecarregar, né? Então, você também aceita essa sobrecarga, porque a coisa não é assim, mas
Quem quer se defende. É mais ou menos, né? Mais ou menos. É muito mais fácil para um executivo que já tem uma carreira consolidada se defender do que para um estagiário que está querendo demonstrar ali seu valor e o serviço, né, para crescer na carreira. Vou jogar mais lenha nessa fogueira, que se não fosse para isso eu nem vinha aqui. Nem vinha. Mas eu acho que aí entra também uma questão de gênero, né? A mulher, ela tem uma jornada ao longo da vida que é, de certa forma, um padrão educacional que ela... minoria aqui, pô. Também foi proposital. A minoria aqui sou eu hoje. Foi proposital. Isso, mas hoje você está no papel de médico. Então, é aquela coisa do cuidado, do suporte, de expandir os nossos limites para fazer caber, porque a gente sente que é nosso papel cuidar, transformar, salvar. Sim. E, na verdade, não é. Só que eu acho que agora é que a gente começa a falar um pouco mais sobre isso, né? Então, e tem números, não estou tirando isso da... Né? Não é só a observação como pesquisadora e como mulher mesmo, não é só isso. Os números mostram que a incidência de burnout é maior entre as mulheres do que entre os homens, porque a gente acumula ainda outras camadas. Isso. 30% a mais. Pois é uma cobrança também de você performar como se você já entrasse devendo, porque eu lembro muito um comentário extremamente machista e muito infeliz, que quando alguém entregava muito, trabalhava muito bem, falava, nossa, trabalha que nem homem. Você já viu isso. Então, né, você já entra como mulher devendo, você tem que provar que você... entrega, como assim, o homem tem o benefício da dúvida, a mulher não, já parte da premissa que ela entrega menos, então você tem que se desdobrar, ainda mais se você quer ocupar um cargo de liderança, né? Só você pegar a estatística. A maternidade é algo assim, eu acho que é um momento de virada para a mulher dentro da organização. Eu tenho certeza que se fizer o recorde de gênero e se fizer o recorde de idade, é a mulher ali naquela tua faixa de 30 e poucos até 40 e pouquinhos, que é onde a maternidade acontece. A mulher está postergando a maternidade porque ela quer entrar no mundo do trabalho. As empresas algumas tentam, já tem muita empresa aí com licença paternidade estendida, independente de lei, e o que você vê que é muito engraçado, os homens não querem, eles voltam antes, entendeu? Então a empresa dá licença paternidade estendida, mas a rapaziada tá voltando antes. Estava conversando com um amigo meu semana passada, ele trabalha na Petrobras, assim, acho que tudo bem, né? E ele teve 30 dias de licença paternidade. Ele tem 7 filhos. Tá? Ele é louco, né? Mas aí ele é um ponto fora da curva. Ele é amigo ou ele é paciente, né? Ele está contribuindo para a renovação. Isso, vamos lá. Já está no índice abaixo. Vamos, segue. Ele não conseguiu ficar 30 dias em casa, né? Assim, ele estava enlouquecendo já, porque... enfim, a gente... Porque... A gente sabe por quê. Tá claro, né? Não precisa dizer muita coisa, né? Não, mas não é só por isso, né? Que aí eu vou conversar. Olha que coisa louca, a gente ainda tem horas que a gente ainda está na caverna, porque tem a coisa da mulher tomadora de conta e do homem provedor. Então, muitas mulheres ainda hoje, ao retornarem da licença maternidade, são mandadas embora. E os homens morrem de medo, principalmente para as empresas que estão dando 2, 3 meses para o homem, eles não querem isso porque eles estão morrendo de medo de serem mandados embora. Então, eles dispensam. Porque realmente, assim, é uma questão complexa. E segundo, porque ele tem medo de ser mandado embora. Existe hoje, a gente estuda muito a questão da segurança psicológica dentro das organizações. E grande parte dessa toxicidade que a gente tem é por falta de segurança psicológica. Muitas mulheres adiam a decisão também de serem mães porque querem crescer, né? E porque vem isso com um fator impeditivo, que é justo isso. Mas aí quando eu voltar da licença maternidade, será que eu ainda vou ter emprego? Quiçá progredir nesse emprego, né? Eu, durante muitos anos, não queria, nem encostava ter filho, porque eu queria me desenvolver na carreira, então eu tinha pavor da ideia de engravidar. Tanto que fui ter filha bem mais tarde, né? Então, é uma coisa... Eu negociei com o médico o dia que a minha filha ia nascer, porque ele me disse que a placenta envelheceu. Eu falei, de jeito nenhum, eu tô cheia de reunião até o final de semana. Não nasce. E ele nasce. E eu falei, não nasce. Eu falei, tá bom. 20 minutos depois eu falei para ele, nem amanhã e nem na segunda-feira. Ela vai nascer na sexta-feira, porque a festa dela de 1 ano cai no sábado.
Essa sou eu, entendeu? É isso. Olha que mente doente, né? De boa. Né? Pelo menos um pouco controladora. Pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para implantar, eu tenho todos esses projetos para entregar. É isso, que a gente fica nessa pilha de uma responsabilidade. Às vezes eu digo, às vezes as pessoas não precisam do chicote do outro, porque o dela se basta. Exatamente. Mas que, de certa forma, foi moldado por tudo que, da forma como o mundo, né, tá, como é que a gente traz ainda as referências lá da Revolução Industrial, daquele período que o trabalho era uma coisa completamente diferente do que a gente começa, e principalmente as novas gerações, né? Você que trabalha muito com RH já sabe que o pessoal mais jovem vê a relação entre vida pessoal e trabalho, se é que se pode separar, e eu não vejo muito essa separação, mas de uma forma completamente diferente do que os baby boomers vinham, por exemplo. Mas aí, assim, tem uma confusão. Equilíbrio, e a doutora me corrija se eu estou errada, é algo dinâmico, não é algo estático. Confundir estabilidade com equilíbrio também não é correto. Mas aí já é uma outra campanha. Não, mas eu tô... A campanha contra a CLT. Concordo totalmente. É isso, né? Então, assim, vai ter horas que todo mundo, em qualquer empresa, vai ser exigido. Tem coisas que não dependem do universo. Você sabe, você está fazendo um projeto, implantando um projeto, vem uma diversidade de fora, sim, não tem muito jeito. Isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que tem uma geração aí mais nova, eu brinco que é tudo geração filho de mãe culpado, que a gente foi trabalhar, deu tudo, e aí eles acham que as coisas são assim como a gente inventou que seriam para eles. E não são. E a grande encrenca é que, se a gente olhar o mercado de trabalho hoje, pega uma empresa como uma Petrobras, que você citou, são 4 gerações, 5 gerações trabalhando juntas. É uma loucura. Você vai ter desde do baby boomer, X, Y, Z, e o alfa já é o estagiário e o aprendiz. Ele já está no jogo, né? O hiperconectado, muito grande. E como é que você lida? Você não adequa a sua comunicação, você não se coloca no lugar do outro. Aquelas coisas mais do soft skill, elas acabam comprometendo, gerando o desalinhamento de expectativa. Poxa, eu estou pronto para sair, você não está? Vem o estresse, né? É tipo isso, né? Um dos desafios, sobretudo nas organizações grandes, né, que tem tantas gerações, é justamente olhar para a diversidade etária do ponto de vista da potência que ela é, porque são gerações que podem se trazer com características complementares, mas tem desafios, porque não há almoço grátis, né? Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito e que realmente é bem desafiador. A gente já começou a ver cartazes levantando ali, porque a nossa conversa está fluindo muito bem, mas o nosso tempo está indo embora. Então, eu queria avançar um pouquinho para o ponto em que a gente fala de o que passou para você, Luciana, depois dessa experiência, a ser inegociável e que hoje você entende que você não abriria mão de forma alguma? Tempo de qualidade para fazer as coisas que são importantes para a Luciana enquanto ser humano. Não só o trabalho. E aí, né, isso cada um vai ter o seu. Eu, justamente por ter mais maturidade, estar mais velha, eu me conhecer muito, eu sei o que é inegociável para mim. Então, abrir mão, eu não negocio mais o inegociável, né? E aí, de novo, o inegociável é diferente para cada um. É o quê? É jantar com a minha filha, então isso é inegociável. Poder fazer uma atividade física antes de ir trabalhar, ter flexibilidade de horário. Isso, para mim, hoje, eu não abro mais mão e não negocio por dinheiro nenhum. E você consegue deixar, hoje, você sente a segurança, você conseguiu desenvolver as habilidades necessárias para dizer não, estabelecer claramente os limites? Olha, a partir daqui, isso não vai acontecer, porque eu não vou barganhar. Hoje a minha vida é bem diferente do que daquela época. Primeiro que eu não trabalho mais numa corporação, eu trabalho por conta própria, né? E isso contribuiu muito para a minha transição de querer trabalhar por conta própria. Eu sou dona do meu tempo, então eu sou dona também se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar menos, e o que cabe naquele momento na minha vida. Então, hoje eu tenho domínio
tanto das minhas finanças quanto do meu tempo e equilibro as duas variáveis. Em algum momento eu vou precisar dar um gás de trabalho e outro, como é o que eu estou vivendo agora, a maternidade, que eu estou com uma bebezinha de 5 meses e meio, eu tenho a tranquilidade de que eu posso viver para ela, pelo menos por enquanto, e daqui a pouco eu retomo um ritmo. Então, hoje a minha vida é muito diferente, mas porque eu construí isso dessa forma, diante até de tudo que eu passei lá atrás. Eu acho que foi, para mim, um divisor de águas. A partir desse episódio de burnout, eu sabia que a minha vida não podia seguir igual, senão não tinha caminho. Então, eu tinha que fazer diferente. Eu ainda fiquei no meio corporativo, CLT, por alguns anos, mas colocando limites e muito mais atenta para mim mesma, se eu estava me atropelando. Então, essa experiência foi, com certeza, um divisor de águas. Complementa para mim, e depois eu vou passar essa pergunta para vocês dois nas suas respectivas áreas, mas conta pra gente o que você fez, porque tá todo mundo te vendo assim, linda, maravilhosa, querendo saber o que essa mulher fez para sair desse quadro de burnout e chegar até aqui. Bom, primeiro eu tive que assumir para mim mesma que eu precisava de ajuda, né? E isso quando você está num ambiente hostil de trabalho, quando você é uma pessoa controladora e que quer performar, é muito difícil. Então eu tive que assumir e uma hora ficou inevitável assumir que eu precisava realmente de ajuda e fui procurar ajuda médica. Eu fui a psiquiatra, eu tive que me medicar durante algum tempo. Fiz terapia e faço até hoje, mas já fazia antes também do episódio. E atividade física, leitura, me redescobri também o que eu gostava, porque a minha vida se misturou tanto com o trabalho, num determinado momento, que eu me perdi um pouco de mim, o que eu gostava de fazer, o que era importante para mim. E aí cada um acha suas vias, né? Tem gente que vai correr e aquilo vira quase que religioso para a pessoa. Eu fui me conectar com a espiritualidade, porque para mim fazia sentido. Eu sempre pratiquei yoga, então eu passei a praticar mais ainda yoga, estudar mais ainda, meditar, lancei mão de ferramentas de terapias alternativas que, para mim, sempre fizeram muito sentido e que eu falo até hoje que são o meu maior remédio, é a atividade física e terapias alternativas. Então, e olhar para dentro mesmo. Isso é a principal diferença. E levantar a mão e pedir ajuda. E não confundir vulnerabilidade, estar passando por um momento vulnerável com fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de fortaleza. Você chegar para o outro e falar, olha, não estou bem e preciso de ajuda. Isso para mim sempre foi muito difícil, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Principalmente também por ser mulher, estar num ambiente cercada de muitos homens. Então, acho que pedir ajuda foi essencial e passar pelo processo com aceitação de que aquilo era um momento, que na vida tudo passa, né? Então, aquilo também ia passar. Quando está muito bom, vai passar. E quando está muito ruim, vai passar. Porque a vida, sim, né? É fluxo, é cíclica. Isso que me fez me estabilizar e não abrir mão dessas ferramentas, dessa caixinha de ferramentas que eu chamo, mesmo depois na correria dos dias, na correria depois quando eu voltei para o trabalho, não abrir mão do que era remédio para mim. Sim, é importante esses pontos que você está trazendo, Lu, porque quando eu falo, porque ela está aqui linda, maravilhosa, brincando, mas muitas vezes a gente está maquiada, bonita e maravilhosa por fora, mas por dentro só a gente sabe. Exatamente, né? Um caos acontecendo ali. E isso leva muita gente para um outro caminho, que ainda bem não foi o que a Lu fez, mas leva as pessoas para o caminho de tomar medicação, né, que não foi prescrita, para o álcool, para drogas ilícitas. Você tem alguma experiência no consultório que relaciona o burnout com o uso de itens, né, produtos que atrapalham mais do que ajudam? Um grande fator de risco de uma pessoa que tem burnout é o uso de drogas, né? Lícitas ou ilícitas, né? Mas o abuso de drogas, né? O abuso de álcool, o abuso de tabaco, né? Então, esse é um fator de risco. A automedicação é um fator de risco.
digamos, é um pouco menor, porque o acesso é um pouco mais difícil, né, comparado... Ainda que qualquer pessoa consiga comprar um Rivotril em qualquer farmácia de fundo de quintal, isso é um problema, de fato, né, porque é um medicamento que precisa ter um controle, precisa ter uma indicação muito precisa, porque ele causa dependência, ele tem seus prejuízos, né? Mas, sim, é um fator de risco o abuso de substâncias psicoativas com a pessoa com burnout, sabe? Enfim, é um mecanismo de enfrentamento, né? A pessoa está estressada, mas tem, sei lá, a cachaçinha dela que dá uma aliviada, sabe? Ou que tem a cerveja lá e tal. A pessoa tá tensa, mas se ela acende um cigarro, ela consegue segurar a onda, acalmar um pouco mais e enfim, continuar trabalhando. Tem seus mecanismos de enfrentamento. Não são mecanismos de enfrentamento eficazes, né? Mas é o que as pessoas têm, assim, que elas conseguem lançar a mão até que se percebam de fato doentes e que não confundam, exatamente o que você falou, fragilidade com fraqueza, e que pedir ajuda é um ato de coragem. E, honestamente, assim, sobretudo, bom, para homens e mulheres, né? É que o homem é um pouco mais bronco mesmo. Mas a cultura hoje leva, sobretudo as mulheres, né, a entenderem um pedido de ajuda, um estado de vulnerabilidade, um estado interior, né? Uma percepção de que eu não estou bem e que tudo bem eu não estar bem, né? E se eu peço ajuda, coloco os meios necessários, bom, tudo passa, vai ficar tudo bem depois. Mas essa cultura de hiperprodutividade e de que a mulher precisa trabalhar que nem homem, né? Isso gera um bloqueio nessa autorreflexão, nessa percepção de que, cara, tudo bem, eu não tá bem. Essa vulnerabilidade, ela faz parte, né? E isso é uma característica própria do universo feminino, muito próprio do universo feminino. É claro que o homem também fica vulnerável e também precisa entrar em contato com isso e também precisa pedir ajuda, né? Lógico. Mas a perda da sensibilidade da mulher em relação a esse mundo interior, ela é muito devastadora para ela, sabe? Então, a mulher viver sempre esse equilíbrio entre o tempo para si, onde ela pode ser vulnerável e se cuidar, o tempo onde ela precisa botar a armadura dela e ser forte e enfrentar o mundo. E precisa de um equilíbrio em relação a isso. Ela precisa enfrentar o mundo, lógico, mas ela também precisa voltar para casa e ficar de boa. Se dentro da cultura ela nunca pode ficar de boa, porque sempre tem demanda e ela sempre precisa estar bem e firme e de prontidão e resolvendo as coisas, em que momento ela vai descansar? Em que momento ela vai se recuperar? Acaba que esse momento não existe, né? E isso é um grande fator de risco para o processo de adoecimento. Não só do burnout, tá? De transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e assim por diante, né? Abuso de substância, né? A adição, quer dizer, a dependência, por exemplo, do uso de internet, de joguinhos ou de redes sociais, isso é todo um conjunto de transtornos mentais que vem crescendo muito, né? E vem crescendo muito também no universo feminino, né? E camuflados de uma coisa inocente. Exato. De usar a internet. Tô me distraindo, tô descansando. Tô me distraindo aqui, aliviando a cabeça. Não é uma droga, afinal de contas. Exatamente. Eu não tô usando uma droga ilícita. É viciante tanto quanto. Mas é viciante tanto quanto. É uma dependência que a gente chama de dependência comportamental, não é uma dependência química, mas é uma dependência ainda assim, sabe? Inclusive o uso de medicação sem prescrição na época, né? Depois que eu voltei a trabalhar na mesma empresa, que a minha licença acabou, e aí com as pessoas mais próximas eu abri o que tinha acontecido, e várias pessoas falavam assim, mas isso aqui é muito normal, todo mundo tem um Rivotril aí na bolsa, todo mundo tem uma bolinha na bolsa, todo mundo tem uma bolinha na bolsa. Então, assim, era uma cultura, era normal estar adoecido. Tem um ponto, né, que você traz, que para mim hoje tem muito a ver, que de novo, né, eu gosto de olhar o texto com o contexto, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Porque eu olho o meu bastidor
e o palco do outro. Eu estou comparando coisas que não se comparam. Nesse mundo de redes sociais, onde todo mundo é lindo, maravilhoso, tem milhões de seguidores, e você realmente, se você vai ficar nessa e se você não sabe compreender até onde você vai, se você não tem aquilo que eu chamo de autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é a bala de prata? Não tem. Mas assim, se você faz bem investir numa coisa, invista no seu autoconhecimento. Você tem que entender aonde você manda bem, você tem que entender aonde você não manda bem, entender que isso é um limite seu e começar a trabalhar no que você tem e não no que você não tem. Porque a sociedade ensina a gente a olhar o tal do gap e o buraco, e a gente fica trabalhando no esforço para ser bom em tudo, como se isso fosse possível. E esforço não gera resultado. Você só adoece por conta disso. Então, está na hora da pessoa parar, respirar, olhar onde ela manda bem, compreender se aquele lugar está pedindo dela o que ela tem de melhor, e é isso que ela tem que investir. Se o que pede de melhor para mim é uma carreira onde eu sou uma profissional autônoma, onde eu tenho meu próprio negócio, por que não? São tantas as possibilidades, mas quando a gente adoece, a gente acha que só tem uma, né? Por outro lado, muitas vezes a doença ela acaba sendo disruptiva, né? Faz a gente perceber que dá para mudar de rota e se reinventar muitas vezes, como a Luciane fez e como eu já ouvi tantos casos, né? E normalmente essa nova história acaba sendo mais interessante do que a primeira parte, porque na primeira você estava por motivos aleatórios, ou porque precisava de grana, ou porque meu pai e minha mãe quiseram que eu fizesse aquela graduação, ou porque foi o que pintou, e aí agora não. Você chegou num ponto tão crítico que você foi obrigado a fazer uma escolha, uma mudança de rota, né? E se reinventar, como você falou, né, Lu? Olhando para dentro e se entender quem eu sou hoje, quem eu quero ser, o que eu gosto de fazer, onde eu estava esse tempo todo, que não aqui, né? E agora está mais presente. A disrupção da doença causa isso, né? Você consegue enxergar com mais clareza o que é importante para você, né? No fim das contas, né? É isso, né? É esse lucro que a gente tem depois que passa do processo da doença e se cura e você olha, cara, essas coisas são importantes para mim e eu não vou abrir mão disso daqui, sabe, com flexibilidade, com ajuste e tal. Tá bom, hoje eu não vou jantar com a minha filha, mas amanhã eu vou. Mas todo dia, né? Se isso virar uma regra. Ou ir jantar e tá com o celular, o relógio ali, não, tem que responder aqui, só um minutinho, tem que responder aqui. Você não tem tempo de qualidade com as pessoas, né? Gente, tem muita coisa que eu sei que a gente poderia ainda conversar aqui, porque essa conversa está muito boa, mas eu preciso que a gente encaminhe para o final. Então, Lu, vou começar por você. Queria que você passasse tua mensagem final para quem está assistindo a gente e que pode estar sentindo os sintomas, os sinais que você chamou a atenção, ou que pode conhecer alguém que esteja passando por um desafio que sugere que possa ser um burnout. O que você diria para quem está ouvindo a gente? Não perca muito seu tempo sem pedir ajuda, porque o tempo, nisso principalmente, ele é aliado. Quanto antes você se percebe, e aí vai muito do autoconhecimento, que tem algo errado que não está certo, levante a mão e peça ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. Reconhecer o seu limite é importante. E pedir ajuda também porque você só se cura, você só vira a página e você só volta a ser produtivo e feliz, principalmente, quando você está no seu equilíbrio, né? O equilíbrio é uma coisa dinâmica, mas procure ajuda. Isso não é vergonhoso, não precisa fazer um cartaz, nem um outdoor, anunciar, mas chegue no RH, chegue num terapeuta, em quem você sentir num primeiro momento mais afinidade e conte o que está acontecendo, compartilhe. Eu acho que isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Perfeito. Dario, queria que você, como última mensagem, dissesse como que você, como médico psiquiatra, pode ajudar pessoas que chegam para você fazendo justamente o que a Lu trouxe para a gente, pedindo ajuda, dizendo o que estão sentindo, e como é que você procede com esse tipo de atendimento, que é a sua mensagem final. Que é a minha mensagem final. Por hoje. Tá. Não, veja, a minha mensagem final é a seguinte: não é normal sofrer sem que a gente tenha clareza do motivo. Isso não é normal, sabe? Então, sim, você está com um problema específico e esse problema está claro para você e você sofre com isso, tudo bem. Mas o burnout, ele cria uma névoa
né? Você percebe que tem relação com o trabalho, mas não está claro o que é. A gente vai criando certas ideias e justificativas, mas são argumentos, não é verdade, né? Então, ter essa percepção, isso serve para o burnout, serve para todas as outras doenças mentais, né? Ter a clareza do motivo pelo qual você está sofrendo, tudo bem, né? E é bom que você não sofra por muito tempo, né? Você está preso num sofrimento por muito tempo, ou se você não sabe a clareza, não tem a clareza do teu sofrimento, busque ajuda profissional. Perfeito. E no seu caso, André, você já deu algumas dicas aqui, né, para o profissional, mas queria que você trouxesse também como mensagem final como as empresas podem participar desse processo oferecendo suporte ou até mecanismos de prevenção ao burnout. As empresas elas vão ter que mergulhar um pouco mais fundo nessa questão e se interessar realmente por isso, não só para ser conforme em relação à lei, não pegar um questionário qualquer de graça na internet, baixar, aplicar em todo mundo e pronto, estou conforme. A questão do bem-estar, ela impacta diretamente a produtividade, ela impacta muito mais do que a gente ficar controlando quantas horas a pessoa trabalha. Eu posso ter uma pessoa 10 horas completamente improdutiva e posso ter uma pessoa por 2 horas absurdamente produtiva. Então, vamos virar, né, a energia, o esforço, a estratégia para onde a gente precisa que isso seja virado. Não é porque, assim... sai dessa coisa, lá vê esse povo de RH que quer abraçar a árvore. Eu não estou falando de abraçar a árvore, eu estou falando abraça o capeta, caramba, faz por número. Se você não faz por propósito, faz porque custa. Saúde custa, saúde do trabalhador custa. Não é só o custo da assistência médica, é o custo da produtividade. Tem que acordar para isso. Perfeito. Gente, foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada por vocês trazerem conhecimento, a experiência de vocês. Se você percebeu algum dos sintomas que foi mencionado aqui ou conhece alguém que já contou para você que está sentindo algo relacionado a tudo que foi dito hoje, já encaminha para essa pessoa. Aproveita para curtir a gente no @LifeMedicalCenter e até o próximo episódio. Tchau, tchau!